Então, pessoal, começando a nossa quarta parte da aula, que eu vou falar para vocês sobre fatores climáticos. Até agora, pessoal, para as instituições militares, realmente, a partir de agora, vai ser o quê? Assunto que tem uma cobrança maior quando a gente começa a analisar as provas. Ah, Saulo, então eu devo ficar mais atento ainda sobre esses fatores climáticos? Sim, inclusive nós vamos praticar. Separei para vocês exercícios para a gente poder visualizar como que isso pode acabar sendo cobrado. 2 exercícios para ser específico falando sobre esses fatores climáticos. Então vamos entender. O que é um fator climático, Saulo? Diferentemente dos elementos climáticos, muito cuidado para não confundir, muito cuidado mesmo. Elemento climático eu tenho quantos? Tenho 3. Temperatura, umidade e pressão atmosférica. Acabou. Agora, quando eu falo em fatores climáticos, eu tenho 8. Nossa, ainda é bem diferente, Saulo. A quantidade é bem diferente. O que é esse fator climático? O fator climático vai ser uma condição que existe que vai fazer com que a temperatura ou a umidade mude. Se a temperatura ou a umidade mude por conta dessa condição, então isso significa que os fatores climáticos eles acabam determinando um tipo climático? Exatamente. Vamos dar exemplo para poder ficar claro isso que eu acabei de comentar com vocês. Imagina o seguinte, imagina que você está numa... Vamos dar um exemplo prático, né, para ficar até mais fácil. Imagina que você está no maior pico do Brasil. O maior pico do Brasil é chamado de Pico da Neblina, localizado no estado do Amazonas, muito próximo à linha do Equador. Pensando na linha do Equador, o que vem à cabeça? Ah, Saulo falou linha do Equador, vou pensar num calor tremendo. Exato, você vai pensar num calor tremendo. Mas, no Pico da Neblina, se você chegar ao topo dele, você está mais ou menos a 3.000 metros acima do nível do mar. Será que a 3.000 metros acima do nível do mar você vai sentir tanto calor assim, comparado com uma praia, por exemplo? Ah, não vai, né, Saulo? Porque daí entra esse fator climático, altitude. Quanto maior for a altitude, menor vai ser a temperatura, conforme você já havia falado quando estava falando da troposfera. Exatamente. Estão percebendo o quanto os fatores climáticos eles contribuem para determinar qual vai ser o tipo climático de uma dada região por questões o quê? Naturais, ou até por questões antrópicas também, que vão ter essa modificação. Então, dentro desses 8 fatores climáticos que existem, o que a gente fala? A gente fala sobre a latitude, a altitude, que eu acabei de explicar para vocês, dando exemplo do Pico da Neblina. Falo das massas de ar, falo da continentalidade, falo da maritimidade, falo ainda em relação ao relevo. Posso falar também em relação ao quê? Ao homem. Desculpa, eu falei 8, mas acaba sendo 7 na realidade. Então, o homem também acaba sendo considerado aqui um fator climático, mas, é claro, vou comentar cada um deles com vocês. Então, vamos lá. Então, os fatores climáticos. Primeiro ponto, falar sobre a latitude, que na realidade já havia explicado para vocês o significado. Qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Esse esquema deixa bastante claro como que é a atuação dos raios solares no nosso planeta. Visualizando-se, fica bastante claro que na linha do Equador, o raio solar ele incide de forma o quê? Perpendicular. Claro que é um esquema bastante didático, para poder entender que o raio solar ele é mais curto. Ah, é mais curto, Saulo? Sim, olha só, na linha do Equador, quando o raio solar chega, ele é mais curto. A seta é mais curta quando comparado com os extremos do planeta, como, por exemplo, o norte ou ainda o extremo sul do nosso planeta. Estão vendo que existe diferença de tamanho em relação à seta? O próprio esquema está mostrando isso. Ah, é, Saulo, quer dizer então que na linha do Equador o raio incide perpendicularmente, conforme você já havia adiantado na realidade, e quando a gente analisa os extremos do planeta, ele acaba incidindo de forma o quê? De forma difusa. Estão vendo também nessa seta de azul que ela mostra que há a diminuição da temperatura? Ou seja, está na linha do Equador, a temperatura é mais elevada. Quanto mais afastado da linha do Equador, a temperatura é mais baixa, tanto no sentido norte quanto no sentido sul. Pessoal, isso você tem que ter em mente como regra geral. Regra geral é justamente isso que acontece. Está na linha do Equador, a temperatura vai ser mais alta.
está mais longe do Equador, sentido norte, sentido sul, a temperatura vai ser o quê? Mais baixa. Regra geral, mas existem as exceções, conforme o próprio pico da neblina que eu havia comentado com vocês. Ah, Saulo, além dessa exceção que você falou do pico da neblina, existem outras exceções? Sim, pessoal, olha só. E vale a pena dar exemplos sobre essas exceções. Analisando aqui o mapa da América do Sul. Aqui acaba tendo um grande exemplo quando a gente começa a pensar nos fatores climáticos. Imaginem Lima, capital do Peru. Em Lima, nós temos a região de Miraflores. Nessa região de Miraflores, uma região que litorânea. Lima, capital do Peru, ela tem uma latitude parecida, eu disse parecida, não disse a mesma, parecida com a capital baiana, Salvador. Parecida, hein, pessoal? Não disse que é a mesma latitude, mas uma latitude bastante semelhante. Só que existe uma diferença marcante entre esses dois pontos. Por quê? Quando a gente analisa a temperatura do litoral de Lima, é uma temperatura baixa. Agora, quando a gente analisa a temperatura do litoral, ou seja, na cidade de Salvador, o que acontece? A temperatura é alta. Aí vem a pergunta, por quê? Saulo, por que a temperatura da água, ou a temperatura do local, na realidade, é tão diferente assim, comparando Lima com Salvador, sendo que essas duas cidades, elas praticamente estão na mesma linha? A resposta está na corrente marítima. Tá brincando, Saulo? Não. Quando a gente analisa o litoral oeste da costa da América do Sul, o que acontece no litoral? Nós temos a atuação de uma corrente fria, é a chamada corrente de Humboldt, ou corrente Chile-peruana, enfim, mas o nome mais comum é corrente de Humboldt. Depois, quando a gente analisa o litoral brasileiro, que corrente que nós temos? Uma corrente quente, que é a corrente brasileira. Ah, Saulo, então você está afirmando que, por mais que essas duas cidades, elas praticamente estejam na mesma latitude, a temperatura dessas cidades vai ser muito diferente por conta da atuação das correntes marítimas? Exatamente. Então, é fundamental saber separadamente cada um dos fatores climáticos? Sim, é mais do que necessário saber cada um deles. É necessário eu saber associá-los? Isso é mais importante ainda. Porque eu não apenas preciso ficar atento ao fator climático que está sendo demonstrado. Eu preciso ficar atento se de repente não existem outros fatores climáticos que acabam sendo responsáveis por uma mudança em uma dada localidade. Estão percebendo o quanto isso varia bastante conforme algo que existe naquela localidade para dizer se o tipo climático vai ser X, se o tipo climático vai ser Y e assim por diante. Então, pessoal, mais uma vez, no que tange a latitude, em tese, quanto mais afastada da linha do Equador, menor vai ser a temperatura, mas existem certos pontos que vão diferenciar, seja por meio da altitude, seja por meio de corrente marítima e assim por diante. Depois, próximo fator climático, nós falamos sobre o quê? A altitude, que eu já havia comentado. Saulo, você falou que não tem exceção. Mais elevada a topografia, menor a temperatura, analisando a troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, isso não muda, é inversamente proporcional. Sim. Outro fator climático em relação ao relevo, que vai justamente a esse encontro que eu havia falado com vocês. Na verdade, existem outros pontos a serem comentados em relação ao relevo. Vamos lá. Quando falamos em relevo, pensando em fator climático, eu posso pensar nele associando-o com a altitude? Posso, até porque é uma questão topográfica se a gente parar para analisar. Quanto mais elevado for o relevo, menor vai ser a temperatura. Isso é o que? Inversamente proporcional. Além disso, existem outros pontos que eu posso fazer uma análise do relevo. Por exemplo, o relevo ele acaba sendo fundamental para a chamada chuva orográfica, chuva de relevo, que eu vou mostrar para vocês, mas já vale a pena adiantar. Saulo, se eu pensar na Serra do Mar, por exemplo, que está localizada no estado de São Paulo, entre outras regiões, entre outros estados da nossa federação, mas principalmente no estado de São Paulo, nós temos ali a chamada atuação da massa tropical atlântica. A hora que ela chega na Serra do Mar, ela é barrada pela Serra do Mar. Por quê? Porque essa massa, ela é quente, ela é úmida e ela está muito carregada. Estando muito carregada, ela não consegue passar. Por quê? Por conta dessa barreira natural.
Aí ela descarrega a chuva, que é o nome de chuva de relevo, também chamada de chuva orográfica. Aí ela consegue passar para o outro lado. Por quê? Porque descarregou a chuva, agora essa massa ela está menos densa, estando menos densa, ela tem essa capacidade de passar para o outro lado. E tem nome técnico isso também, pessoal. É o chamado quê? Barlavento, essa massa quando ela para na Serra do Mar, por exemplo, chove, chuva de relevo, chuva orográfica, está menos densa, ela consegue passar para o outro lado. Passando para o outro lado é chamado de solta-vento. Então são essas terminologias que acabam existindo. O relevo, então, participa disso. Posso pensar também num relevo que vai fazer com que fique mais difícil a circulação de ar? Posso. Por exemplo, quando a gente analisa a capital do México, Cidade do México, ela está localizada num buraco. Num buraco, Saulo? Sim. Porque em volta da Cidade do México você vê o quê? Elevações de terra, locais de topografia mais elevada. Então a Cidade do México está o quê? Está numa depressão. Então o que acontece? Estando no local, assim, num buraco, conforme eu havia colocado, fica mais difícil o que? A circulação de ar. Então realmente acaba favorecendo, por exemplo, essa condição de poluição? Sim, até porque a Cidade do México houve um curto período, que simplesmente foi a maior cidade do mundo. Você está brincando, só? Não. Em termos populacional, a Cidade do México já foi a maior cidade do mundo. Então você já começa a pensar nessa concentração de poluentes e o quanto fica difícil fazer com que tenha uma circulação de ar nessa dada localidade. Ou ainda, quando a gente fala sobre o corredor dos tornados nos Estados Unidos. Saulo, então realmente o próprio relevo acaba contribuindo com esses tornados? Sim, quando a gente analisa a costa oeste dos Estados Unidos, nós temos as montanhas rochosas. E quando a gente analisa a costa leste, nós temos numa porção os chamados Montes Apalaches. Então essas elevações de terra nas bordas dos litorâneos, e depois no centro tem o que? Essa planície, então acaba favorecendo muito mais essa formação de tornado. Continuando. Além disso, quando nós pensamos ainda em relação à massa de ar, também, Saulo, essa massa de ar acaba sendo considerada um fator climático? Sim, a massa de ar também é um fator climático. É importante lembrar que essa massa de ar ela pode ser seca, ela pode ser úmida, ela pode ser quente ou ela pode ser fria. E esse deslocamento dessa massa de ar ela acaba sendo responsável por quê? Pela temperatura, bem como pela umidade em uma dada localidade. Olha só, pensando no nosso país, qual é a dinâmica que nós temos dessa massa de ar e é fundamental sabê-las. Olha só, quando falamos do verão, nós temos a atuação de 4 massas de ar. Na verdade, em todas as estações, com exceção do inverno, no caso do inverno a gente vai ter uma a mais, que eu já vou mostrar para vocês. Outono também pode acontecer, mas é muito mais comum no inverno. Então, olha só, no verão o que nós temos? Nós temos aí a atuação verão, primavera, outono. Nós temos a atuação aí de 4 massas de ar. É a chamada massa equatorial atlântica. Então, vamos começar em cada uma delas. Começando aqui pela massa equatorial atlântica. Olha só. Massa equatorial atlântica. Se ela é equatorial, qual que é o pensamento que você deve ter? Se é equatorial é porque está na linha do Equador. Ótimo. Se está na linha do Equador, a temperatura vai ser alta ou vai ser baixa? Vai ser alta, Saulo. Beleza. Se ela é atlântica, ela vai ser seca ou ela vai ser úmida? Saulo, se está no Atlântico, ela vai ser úmida. Excelente. Esse raciocínio que você tem que ter na hora de resolver uma questão. Saber identificar, caracterizar cada uma das massas que atuam no nosso país. Então, pensando nessa chamada massa equatorial atlântica, ela é quente porque ela é equatorial e ela é úmida porque ela é o quê? Atlântica. Depois, nós temos a massa tropical atlântica. Raciocínio é o mesmo, pessoal. Se ela é tropical, ela vai ser quente ou ela vai ser fria? Saulo, tropical vai ser quente. Ótimo. Ela é atlântica. Vai ser seca ou vai ser úmida? Vai ser úmida. Beleza. Depois, nós temos a massa tropical continental. E aí, Saulo, essa daí, vamos lá. Se ela é considerada tropical, ela vai ser quente. Beleza. Se ela é considerada continental, ela vai ser seca. Saulo, porque se ela tem essa formação aí no continente, ela vai ser seca. Agora, se ela tivesse uma formação litorânea, ela seria úmida, sim. E a próxima, e essa você precisa tomar muito cuidado, pessoal, a massa equatorial continental. Por que tomar muito cuidado? Olha só, ela é equatorial, ela é quente, beleza. Ela é continental, você deveria pensar que ela é seca.
Mas ela está em cima da onde, pessoal? Da Amazônia, exatamente. Simplesmente da maior floresta pluvial do mundo e também o local que tem a maior bacia hidrográfica do mundo. Acabou. Condições suficientes para fazer com que essa massa não seja o quê? Seca. Muito pelo contrário, é uma massa o quê? Muito úmida na realidade. Então toma cuidado com ela, que apesar de se chamar massa equatorial continental e você acaba fazendo essa associação, é continental, é seca, no caso dela é exceção, justamente porque ela está em cima da Amazônia. Depois, no inverno, conforme eu havia dito a vocês, tem a atuação de mais uma massa de ar, a chamada massa polar atlântica. Bem, se ela é polar, significa que ela é fria. Se ela é atlântica, significa que ela é úmida. Então, é uma massa fria e úmida, Saulo. Exatamente. E, quando tem a atuação dela, ocorre o quê? Diferenças no nosso território. Vamos analisar. Quando há a atuação dessa chamada massa polar atlântica, o primeiro estado a receber a influência dela é o quê? O estado que está mais ao sul do nosso país, que é o Rio Grande do Sul. Então, quando há a atuação dessa massa da MPA, automaticamente começa a fazer com que a temperatura caia no Rio Grande do Sul. E essa queda na temperatura, na realidade, vai acontecer em outras partes do nosso país. Porque a atuação da massa polar atlântica ela não fica restrita ao Rio Grande do Sul. Ela acaba adentrando-se no nosso território, fazendo com que o local que ela vai passando, vai fazendo com que a temperatura vai o quê? Caindo em diferentes partes. Tanto é que, quando a gente escuta no noticiário, não, porque teve uma queda da temperatura no Rio Grande do Sul, por exemplo, pode ter certeza, logo, logo essa queda já vai chegar no estado de São Paulo, Minas Gerais, até em outros estados da federação no nosso país. Além disso, a chamada massa polar atlântica, ela também contribui com a chamada chuva frontal. O que é isso, Saulo? Chuva frontal? Chuva frontal, tem um outro nome também, chuva ciclônica, mas o nome mais comum é chuva frontal, é quando existe o encontro de massas de ar de temperaturas opostas. No caso, conforme a gente está visualizando, no nordeste do Nordeste, tem a atuação da chamada massa equatorial continental, que é quente e que é úmida. E ela entra em contato com a chamada massa polar atlântica. O resultado disso vai ser o quê? Chuva, a chamada chuva frontal. Também existe o encontro entre a massa polar atlântica e a massa tropical atlântica, que também é quente e úmida. Ao entrar em contato, o que vai resultar isso? Vai resultar nessa chamada chuva frontal. Ainda, quando a gente começa a analisar outros fenômenos por conta dessa atuação da massa polar atlântica, um fenômeno conhecido como friagem. O que é essa friagem, Saulo? A friagem é a queda brusca da temperatura. Então, se tem uma temperatura X, aí essa temperatura cai bastante. E é por conta da atuação dessa massa polar atlântica. E essa queda brusca, conhecida como friagem, é bastante típica quando a gente começa a analisar o centro-oeste e quando a gente analisa o norte do nosso país, que, por natureza, são regiões do nosso país onde a temperatura é mais alta, mas realmente pode fazer com que tenha essa queda brusca da temperatura. Aí a gente chama de friagem e a MPA é responsável por isso. Depois, corrente marítima ou corrente marinha. A corrente marítima, pessoal, ela pode ser quente ou ela pode ser o quê? Fria. Vai depender da localização dela no planeta. E é importante lembrar que ela tem uma dinâmica. E o que significa essa corrente marítima, Saulo? É eu pensar que é um rio dentro do mar, dentro do oceano. Tá brincando? Não. É um fluxo de água. E ele vai ser o quê? Vai ser quente, vai ser frio. Tudo depende da origem dele. É importante lembrar também que essa origem ele vai ter o quê? Certos deslocamentos. E pode fazer com que numa área que era mais fria, ao receber essa corrente quente, vai fazer com que a temperatura fique não tão fria assim. Exato. Ou o contrário também. Um local que naturalmente era para ser mais quente, só que recebe a atuação de uma corrente marítima fria, vai fazer com que a temperatura caia. E assim por diante. Olha só. Então, aqui nesse mapa mundi, nessa projeção de Robinson, a gente visualiza aí diferentes correntes marítimas atuando pelo mundo. Aí você pode pensar, nossa, Saulo, vou ter que saber a atuação de todas essas correntes aí, conforme você está mostrando? Bom, aí vem a questão, né? De repente pode até ser perguntado de uma corrente super específica e que se eu não soubesse, iria ficar difícil responder uma questão, por exemplo.
Mas é claro que, por exemplo, quando a gente analisa o litoral brasileiro, é muito fundamental saber as correntes. No caso, as correntes das Guianas, como a corrente do Brasil, que atuam no nosso país. Quando a gente analisa o extremo sul do nosso país também, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a atuação de uma corrente fria, que é chamada corrente fria das Malvinas ou corrente fria de Falkland, também a corrente de Humboldt, que na verdade eu havia comentado com vocês, na costa oeste da América do Sul. Quando a gente analisa a corrente do Golfo, também é uma corrente bastante interessante, porque ela é responsável por fazer com que o oeste da Europa fique com uma temperatura não tão baixa assim, porque a corrente do Golfo é uma corrente quente e ela segue em direção ao oeste da Europa. Depois, pensando em relação às correntes que atuam na África, a das agulhas é uma corrente quente, depois a de Benguela de Canara são correntes frias. Quando a gente analisa o Japão, tem a corrente de Oyoshivo, que é uma corrente fria, a corrente de Kuroshivo, que é uma corrente quente. Porque o encontro de corrente marítima, Saulo, acaba favorecendo a pesca também, e isso acaba sendo importante ressaltar. Vamos lá. Então, pensando em relação às correntes frias, o que vai acontecer? Qual vai ser a consequência por conta da atuação delas? Bom, primeiro passo eu já comentei com vocês. Realmente elas acabam sendo responsáveis por fazer com que uma localidade fique com uma temperatura maior ou com uma temperatura maior ou menor, dependendo da região. Então, essa corrente do Golfo, por exemplo, que eu havia comentado com vocês, ela origina-se nas Antilhas, no Caribe, ou seja, na parte insular da América Central, e vai em direção à Europa. Sendo uma corrente quente indo em direção à Europa, faz com que a costa oeste europeia fique com uma temperatura não tão baixa assim. Contribui, então, para fazer com que fique uma temperatura um pouco mais alta do que o habitual, vamos falar dessa forma. Além disso, quando a gente começa a analisar as correntes frias, pode perceber que é praticamente um padrão. Quando há atuação de correntes frias em diferentes localidades do mundo, a chance de ocorrência de desertos é maior. Aí vem a pergunta, por quê? Sendo uma corrente fria, vocês concordam comigo que é mais difícil evaporar? Saulo, porque se é fria, realmente vai ficar mais difícil evaporar. Se vai ficar mais difícil evaporar, vai ficar mais difícil formar nuvens. Nebulosidade. Se fica mais difícil formar nuvens carregadas, vai fazer com que o ambiente seja o quê? Mais seco. Então, realmente, as correntes marítimas frias, elas acabam contribuindo com a formação de desertos. Quando a gente analisa o deserto do Atacama, por conta da corrente marítima fria de Humboldt, quando a gente analisa o deserto do Saara, por conta da corrente das Canárias, bem como até na Namíbia, o deserto da Namíbia, as correntes de Benguela. Quando a gente analisa o deserto australiano, tem ali a corrente australiana, que também é considerada fria. Enfim, então realmente acaba contribuindo bastante nesse sentido que eu estou comentando com vocês. Além disso, pensando nessa corrente fria, se ela é fria, ela vai ter o quê? Ela vai numa profundidade maior, porque quanto mais profundo for na parte marítima ou oceânica, menor vai ser essa temperatura. Então, realmente, ela acaba vindo de baixo para cima. E vindo desse de baixo para cima, isso acaba favorecendo bastante, porque lá no fundo ela traz certos micro-organismos, como o zooplâncton, o fitoplâncton e assim por diante. Entre eles existe um microcrustáceo chamado de crio. Mas o que isso significa, Saulo? Significa que isso favorece bastante uma cadeia alimentar. Então vai ter esse pequeno crustáceo que ele vai atrair um peixe pequeno, o peixe pequeno atrai um peixe maior atrai um peixe gigantesco, criando o quê? Uma cadeia alimentar. Além disso, quando a gente começa a pensar em relação a uma corrente quente, é justamente o local onde vai ser mais propício à reprodução da espécie. Então é por isso que o Japão acaba se destacando bastante na pesca. Por quê? Porque é um local que tem atuação de corrente quente e corrente fria. Então os dois ambientes necessários para fazer com que comece a ter o quê? Uma pesca bastante expressiva. Não só o Japão, a Noruega se destaca, o Peru, o Chile, entre tantos outros locais.